boa tarde, bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio hoje do nosso Pode Tudo. Hoje nós vamos tratar sobre um tema extremamente árido, mas empolgante, que é sobre a reforma tributária. Para isso, nós trouxemos um especialista da área, um advogado de sucesso, sobre quem eu vou falar um pouco. É o Davi Azulay Benayon, que é economista, ele é advogado, especialista em direito tributário, em direito civil e processo civil, e na área de economia, ele especializou-se em engenharia econômica e gestão empresarial. Então, nesse momento, eu passo a palavra para ele, para que ele, então, diga alguma coisa sobre ele mesmo, em relação à sua atividade profissional. Bom, primeiro, doutora Nazaré, doutor Guilherme, eu queria agradecer pelo carinho, né, de me receber aqui, do convite. Eu diria que o tema, ele não é árido, ele é um tema empolgante, ele é um tema que faz parte das nossas vidas, a verdade é essa. Sim. As ciências sociais, elas participam muito do nosso contexto do dia a dia. Então, eu espero que com esse programa, isso possa despertar nas pessoas o interesse da leitura, de buscar informações, porque as ciências sociais, elas passam a economia, os temas relacionados aos tributos, isso faz parte do nosso dia a dia, né? O câmbio, às vezes as pessoas acham que a política, que elas estão vivendo à margem das vidas das famílias, mas não, as famílias estão diretamente ligadas, conectadas. Aquilo que acontece na política, aquilo que acontece na economia, isso vai ter uma repercussão nas nossas vidas, nos núcleos, nas famílias. Então, nós precisamos nos envolver mais. E aí, é claro, existe uma relativa dificuldade num primeiro momento que você está lendo uma matéria, o jornalista tem essa capacidade de tornar o texto mais agradável. Pode até ter, mas é importante acompanhar. Realmente, eu concordo muito com o que você está falando, mas acho muito importante trazer à tona esse tipo de diálogo, porque as pessoas estão muito afastadas disso. Sim. Quando se fala ou se trata de uma reforma tributária, a impressão é que dá que isso não nos atinge, mas nós somos os primeiros atingidos, né, por essa reforma, até porque ela certamente vai refletir no nosso bolso e no nosso consumo. Nas nossas vidas. E aí, Guilherme, você teria alguma coisa para falar? Inicialmente, só dizer que é uma grande satisfação estar com você aqui, doutor. O Davi Benayon, ele é bem conhecido, né, na nossa região por trabalhar com essa área, né, especificamente dos tributos. Né? É algo que quando a gente é estudante de direito, né, que a gente entra na faculdade, alguém fala assim, nossa, direito tributário, aí já dá uma preocupação, ai meu Deus, como é que parece distante, parece difícil. De fato, é complexo, mas como o doutor falou, né, é algo que está no dia a dia da nossa vida, apesar de a gente não se dar conta muitas vezes disso. Né? E esse tema, ele mais do que tudo, ele é extremamente, né, importante, porque a reforma tributária, né, é uma discussão que vem desde a Constituição de 88, né, que surgiu a Constituição de 88 já começou a se falar sobre a reforma tributária. E o que a gente ouve falar é que as grandes potências, né, os países desenvolvidos, né, do ponto de vista financeiro, do capitalismo, são países que têm um sistema tributário enxuto, ou um sistema tributário com poucos impostos, né, a gente ouve falar isso, né, mais simplificado, de forma que as empresas também consigam, né, desenvolver melhor. E a gente ficou sempre nessa expectativa, né? Vai haver uma simplificação do sistema tributário, vai vir uma reforma que vai deixar a gente mais parecido com os Estados Unidos, por exemplo. Então, existe uma expectativa, mas existe a realidade. E aí eu queria que a gente começasse falando sobre isso, doutor. O que eu te diria? Bom, primeiro, é importante ter em mente que as soluções para o nosso país, nós vamos ter dificuldade de encontrá-las em outros países, porque o nosso país ele tem as suas peculiaridades. Nós estamos falando de um país de dimensões continentais, com mais de 210 milhões de brasileiros. Nós estamos falando num país muito desigual do ponto de vista econômico, social, cultural. Então, não é tão simples pegar um modelo, uma receita pronta do que deu certo num país desenvolvido e trazer para o nosso. Simplesmente copiar. Se nós pudéssemos, eu te diria, voltar um pouco, eu te diria que o ideal é que a nossa proposta de reforma ela pudesse ser mais gradual, ela pudesse atacar os pontos mais relevantes sem precisar começar um sistema
implodir o que existe e começar tudo de novo. Isso é uma preocupação que todos nós precisamos estar muito atentos, porque, veja, para o contribuinte, qual é a expectativa dele? Pagar menos imposto. Quando ele ouve a reforma, o que ele espera? Pagar menos imposto. Opa, vai melhorar aqui para mim, né? Vai melhorar para mim, vai simplificar. Olha, eram 5, agora só serão 2. Pô, então vou pagar menos. Mas não vai. Por quê? Do outro lado, tem o poder público, o Estado querendo o quê? Arrecadar. Ele precisa arrecadar. Então, para que aconteça aquilo que o contribuinte espera, para que ele pague menos imposto, não será por meio da reforma. Terá que ser por uma reforma do Estado. Você tem que diminuir o tamanho do Estado. A discussão é outra. Não é a reforma tributária que vai tornar a carga tributária menor. É a reforma do Estado. No entanto, esse é um tema que ele não é muito simpático, né? Porque o administrador público, muitas vezes ele tem dificuldade, pelo próprio sistema, de reduzir o tamanho do Estado, reduzir o número de cargos em comissão, remuneração, gratificações, investimentos em áreas que muitas vezes não são as áreas prioritárias para o contribuinte, não é a área que a população mais carente precisa. Então, eu diria que, primeiro, essa expectativa ela jamais vai se materializar de uma carga tributária menor com a reforma. Isso não vai acontecer, porque a proposta é que ela seja neutra. Então, uma reforma neutra é uma reforma que nem aumenta nem diminui. No entanto, a gente percebe pela movimentação que vai haver, em algum momento, um incremento na tributação para alguns setores. Então, eu te diria que, se de um lado se discute isso há 35 anos, a expectativa do contribuinte é pagar menos do Estado, é melhorar a eficiência na arrecadação, e no meio estamos todos nós esperando por algo que talvez não aconteça. Eu vou te dar um exemplo de como não será tão simples assim a reforma. O imposto estadual, ele vai se chamar IBS. Imaginemos que hoje, estadual e municipal, você tem ICMS e o ISS. Esses dois impostos serão transformados em IBS. No momento em que isso for aprovado, cada estado, 26 estados, mais o Distrito Federal, terão que editar as normas que vão regular o seu IBS naquela unidade federativa. Os 5.568 municípios terão que editar normas que vão regular o IBS nos seus respectivos municípios com as suas respectivas alíquotas. Então, veja, de cara, nós teremos 5.568 legislações dos municípios, 26 estados mais o Distrito Federal, regulando o IBS. Então, quando se fala em simplificação, não se imagina que isso vai acontecer. Mas a verdade é que, para que o IBS seja implementado, os estados vão ter uma etapa antes de regulação. Então, eu te diria que o desafio está posto. A reforma não vai simplificar o sistema. Agora, vai diminuir os tributos, mas não vai simplificar. Você acha, né, que isso vai ter, digamos assim, uma paridade entre o que o Estado, determinado Estado e outro, né, determina ali como ali exatamente e município. O que eu ia colocar. O que eu vejo, a proposta, o que... Digamos assim, a ponto de uma pessoa sair de uma cidade para ir para outra, ou ir de um estado para o outro, porque aqui vai estar melhor para mim. Olha só, em linhas gerais, o que a PEC 45, que é a que tramita, né, a proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso, o que ela propõe em termos de reforma tributária? Primeiro, substituir os tributos federais PIS, COFINS e IPI por o CBS, e nos estados ICMS e ISS pelo IBS. Então, você tem aqui 5 tributos que serão simplificados em 2. Tá? Então, você diminui o número de tributos. No entanto, você vai ter uma alíquota de referência única. Né? Então, a pergunta que você fez foi: os estados vão poder tratar de forma desiguais os contribuintes? Não, eles terão uma alíquota de referência única. Tá certo? Que a proposta, ela gira entre 22% e 27%. Então, uma alíquota eu imagino que nós estejamos entre mais próximos de 25 a 27, para o prestador de serviço que hoje é optante, por exemplo, do Simples, ou que está no lucro presumido. Eu não vou nem pegar o Simples, que é uma situação à parte, vamos pegar um pequeno empresário que está no lucro presumido, ele está em uma carga tributária de 16%, 17%, ele de antemão ele já vai ter um incremento de quase 10 pontos percentuais.
Ainda vai que ter as balizas ali que... vão ter baliza, não tenha dúvida. É claro que os estados, a mobilidade deles digamos assim, de disputar investimento vai ficar muito limitada, porque as regras gerais, as alíquotas de referência serão as mesmas. Sim. Se ele abrir mão, por hipótese, oferecendo uma alíquota menor do seu IBS, qual é o efeito? É ele ter uma arrecadação menor do que ele tem hoje. Isso provavelmente o Estado vai ter e os municípios vão ter dificuldade de fazê-lo, porque com a reforma vai haver uma concentração muito grande da arrecadação na Fazenda Nacional.